Você sabe por quê? Fazer um diagnóstico organizacional é essencial para a saúde do teu negócio? Então, fica com a gente nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá pessoal, eu sou Priscila Martinez, sou consultora e líder da área de soluções e hoje eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre um serviço que nós temos que é fundamental para entender um pouquinho mais sobre o seu negócio. Esse serviço é o diagnóstico organizacional. Como bem vocês sabem, a gente tem uma série de produtos e de segmentos e de projetos que a área de pessoas pode entrar e navegar dentro da tua empresa. Mas você já parou para pensar em realmente como investir na área de gestão de pessoas? Quais são os projetos fundamentais para a tua empresa, para os teus colaboradores? O que eles estão pedindo? Nada disso é possível da gente olhar sem entender um pouquinho melhor o corpo, a massa, os seus colaboradores. Por isso que a gente tem o diagnóstico organizacional. O diagnóstico organizacional é muito parecido com o que a gente conhece de diagnóstico clínico. Tem toda a relação em entender, em cuidar e olhar para a saúde do teu negócio. Isso porque ele investiga um monte de campo, desde liderança, trabalho em equipe, a remuneração e o benefício, o clima da empresa. Tudo isso é possível entender como está acontecendo dentro da sua empresa através de um diagnóstico organizacional. O diagnóstico ele pode conter uma série de ferramentas. Normalmente aqui na Conexão a gente tem um padrão de uma entrevista semi-estruturada, com algumas perguntas norteadoras para esse campo, mas também deixando muita vontade o colaborador para trazer as suas dores e também as suas visões do negócio, da empresa. E dentro dessa estrutura, a gente tem algumas regras que são muito claras, né? O primeiro ponto, para fazer um bom diagnóstico, a gente tem que construir um ambiente super seguro para esse colaborador poder contar o olhar dele. Com isso, sempre tem que ser confidencial e a gente assegurar ele logo de cara na entrevista, porque senão com certeza ele vai ficar um pouco inseguro e ter aqueles olhares ali direcionados, poxa, será que o meu chefe vai ver isso? Ou será que eu vou ficar exposto de alguma forma? Então a gente já quebra isso, deixa ele tranquilo e começa a navegar nas perguntas. As perguntas começam de uma forma mais simples, sobre dados demográficos, até um ponto mais complexo, que é entender um pouquinho a história desse colaborador. Mas com isso a gente consegue captar realmente o que está acontecendo, como ele percebe a liderança, como ele percebe o trabalho em equipe. E um fator muito importante que a gente faz de jeitinho conexão é ter algumas perguntas que consigam gerar dados para a gente. Por exemplo, eu sempre faço uma pergunta de 0 a 10, qual é a nota que você dá para o seu clima organizacional? E aí eu trago extremos para ele entender que realmente o 10 é um cenário extremamente positivo e o 0 extremamente negativo. Com essa nota a gente começa a mensurar algumas falas desse colaborador e, claro, sempre repetindo essa mesma pergunta para todo mundo que passar. Um outro ponto muito importante também é a gente dar aquele toque provocador no diagnóstico. Ok, eu sei que vão ter diferentes dores que vão surgir ali dentro daquele colaborador, falando do negócio, mas qual é o papel dele nessa função? Como que ele se posiciona? O que ele faz para mudar esse cenário? Então é muito bacana que quando o colaborador chega para conversar com a gente dentro de um diagnóstico, ele fica todo nervoso. Primeiro porque normalmente é uma psicóloga que está ali, e segundo, porque caramba, o que eles vão querer saber, como é que vai ser? E no final a gente também olha para a história pessoal desse colaborador, dando aquela provocada. E aí ele sai bem, ele sai feliz, ele sai emocionado, e a gente consegue ter uma. E a gente consegue também levar algo além do que a gente precisava captar desse colaborador. O diagnóstico é extremamente gratificante, porque realmente é uma troca muito grande e são informações que são bem preciosas e que no momento do dia a dia do trabalho, muitas vezes a gente não consegue ter. Mas tem alguns fatores críticos para esse diagnóstico ser bem sucedido. Além do anonimato, que eu já falei, a gente precisa ter um ambiente super confortável. Então tem que ser uma sala que realmente é reservada, onde o colaborador consiga rir, falar coisas que são um pouco mais delicadas sobre a empresa, ou até mesmo chorar e se emocionar e sair com um tempo bom para se recuperar. Uma outra preocupação que a gente tem também é com o consultor que está fazendo esse diagnóstico, porque a gente sabe que é um diagnóstico que ele normalmente leva de 1 hora até 2 horas e 30 para acontecer, e com isso a gente sempre se preocupa que esse consultor só faça no máximo 4 diagnósticos, porque é algo muito desgastante e a gente precisa estar com uma escuta muito ativa para as histórias que vão surgir desse colaborador.
E depois de tudo isso, vocês devem estar perguntando, tá bom, fui lá, ouvi, entendi a história, como que eu trabalho, como que eu mensuro esses dados? É muito importante, depois que a gente ouvir e entender, começar a colocar todas essas informações agrupadas. Então, uma visão macro da liderança, uma visão macro do trabalho em equipe, uma visão mais abrangente do que eles estão pedindo, de também o que é muito positivo na empresa e o que precisa melhorar. E aí chega o momento que é o momento que a gente gosta muito, que é convidar essa direção para contar essa história toda, para contar o que realmente dói. E com isso a gente também implementa um plano de ação que vocês vão ver um pouquinho depois com a Márcia Bastos contando para vocês como avaliar e como ter esse plano de ação. E dentro desse plano de ação, a gente também negocia e conversa com o time de liderança qual é o momento exato para executar cada atividade. Então a gente olha tendência, a gente olha urgência e também a necessidade. Com isso a gente trabalha com a matriz Gucci. E assim, depois de todo esse trabalho, é muito importante também que a gente converse e traga esse plano de ação para o time, uma vez que eles dedicaram energia para contar o que estava acontecendo e o que precisava ser melhorado. E aí sim, a gente consegue entrar numa empresa com um espaço seguro, sabendo que a gente vai começar a trabalhar os pontos que realmente são importantes para o negócio e para esse time de colaboradores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Realmente é um conteúdo que a gente gosta muito, justamente por ser uma forma de olhar a empresa como um todo. E se você tem interesse por esse serviço, aqui embaixo tem o nosso contato direto para a gente chegar na tua empresa e também fazer esse diagnóstico para você ter essa visão muito mais abrangente. Ah, e não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se conecta com a gente, que a gente adora quando tem comentário, tá bom? Até lá!